O vestiário colorado, após o empate contra a equipe do Atlético Mineiro, teve um tom diferente. Uma grande espera e uma grande reunião no vestiário fez com que as falas após a partida demorassem bastante. O objetivo, é claro, é a mobilização total para a próxima quarta-feira contra o Fluminense pela Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Cudê admitiu que a dificuldade dos jogadores em se concentrar nesta partida contra a equipe do Galo é muito grande. Falou sobre a partida, entendeu que o Inter jogou bem, mas em lances ocasionais, acabou tendo a infelicidade de sair com a derrota. O volante Gabriel foi o único atleta a parar na zona mista. Falou sobre como fica a cabeça do jogador em uma partida de Campeonato Brasileiro que precede um jogo tão grande como o da próxima quarta aqui no estádio Beira-Rio. E também deu detalhes de qual foi o tom da conversa no vestiário colorado após a derrota. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 30 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante foi a derrota, a partida do Internacional para a equipe do Atlético Mineiro. O Inter entrou em campo no estádio Beira-Rio, em jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, com as reservas, é verdade, e saiu com uma derrota para o Galo. Você vai pensar, bom, o Inter jogou com as reservas, foi inferior ao Galo durante todo o jogo e o Atlético construiu uma vitória tranquila. Não foi assim. O Inter fez uma boa apresentação no estádio Beira-Rio, até pressionou o Atlético Mineiro durante grande parte do jogo. E justamente quando os titulares entraram, o Inter decaiu de ritmo e aí em dois lances acabou levando os gols da derrota. Eu faço uma análise, um relato do jogo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber o porquê que o Internacional perdeu a partida e quais as projeções a partir de agora do time do técnico Eduardo Cudê e principalmente um recado dado pelo torcedor depois do jogo. O torcedor se manifestou e deu um recado direto para o grupo de jogadores. Está tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? Primeira coisa que eu destaco aqui é que o ambiente pós-jogo, e por exemplo, eu cruzei depois da partida com dirigentes do Internacional, não era um ambiente de uma derrota. Os dirigentes, não digo que estavam satisfeitos, mas eles estavam animados, eles estavam ansiosos, porque o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, de fato, ele não tinha tanta importância. O foco do ambiente do Internacional, todo mundo sabe, é na próxima quarta-feira, a partida contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores. E o fato do Inter ter jogado com reservas, ter jogado bem, ter podido vencer, inclusive, o Atlético Mineiro, deu um tom animador, deu um tom de um ambiente positivo, em especial pelo recado que veio das arquibancadas. E a gente sentiu esse ambiente leve mesmo depois da derrota do Inter para a equipe do Atlético Mineiro. Um ambiente leve que gerou uma certa dúvida, ou gerou uma certa expectativa de todo mundo aqui da imprensa pela demora. Depois da partida, os jogadores e a comissão técnica ficaram reunidos no vestiário por mais de 30 minutos. Foi uma demora excepcional. Não é sempre que este ambiente pós-jogo da coletiva do Eduardo Cudê, dos jogadores dando entrevistas na zona mista, ele demora tanto. E isso demonstra que houve uma reunião, houve uma conversa importante e longa no vestiário depois do resultado contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí ficou a dúvida, será que teve um tom de cobrança em função da derrota do Inter? Ou será que foi um tom de mobilização, pensando no jogo da próxima quarta-feira? Essa resposta ela foi respondida quando o Eduardo Cudê chegou para a entrevista coletiva. Um Eduardo Cudê absolutamente sorridente, com os demais membros do staff colorado, com um ambiente leve, um ambiente, é verdade, de concentração, mas sem aquele ambiente tenso, pesado que a gente vê quando há uma conversa de cobrança no vestiário. E foi isso. A conversa no vestiário, o Eduardo Cudê falou sobre isso ao longo da entrevista coletiva, foi de motivação, foi de mobilização e foi de entender que a partida, por mais que tenha tido um resultado negativo aqui no Beira-Rio, ela não representa o que o Inter tem a conquistar ao longo da temporada, porque na quarta-feira existe um objetivo muito maior, que é o objetivo contra a equipe do Fluminense. O Eduardo Cudê falou um pouco sobre isso, tá? Além disso, falando sobre o jogo, Eduardo Cudê se mostrou extremamente satisfeito com aquilo que o Internacional apresentou durante os 90 minutos. Ele entendeu que o Inter não deixou o Atlético Mineiro jogar, mesmo tendo um time titular com 11 alterações em relação ao time que atuou contra a equipe do Fluminense. Entendeu que o Inter gerou situações, o Inter finalizou, por exemplo, 16 vezes nos cálculos do técnico Eduardo Cudê, mas não conseguiu fazer o gol. E tá aí a principal crítica de Cudê à partida, ou o principal apontamento de Cudê na partida. O Inter finalizou 16 vezes, mas não marcou nenhum.
nenhum. Faltou efetividade do Internacional. E essa é a principal preocupação que o Cudê demonstrou e disse que vai ser trabalhado isso para que o Inter tenha um melhor aproveitamento ao longo dos próximos jogos. Eduardo Cudê também explicou que Rômulo saiu por desgaste, tá? Ele que atuou como lateral direito, fez uma boa partida do Rômulo, estava jogando muito bem. Depois saiu para a entrada de Hugo Malho e ele explicou que foi um desgaste na coxa. O Rômulo já havia sentido isso, por exemplo, contra o River no Monumental de Núñez. Ele não o tirou e aí depois o Rômulo acabou sentindo uma lesão. Então, quando ele viu que o Rômulo estava se alongando, estava começando a sentir uma fisgada, ele tira o Rômulo e coloca o Hugo Malho justamente pelo desgaste. O Rômulo é um jogador que vem tendo bastante minutagem. Ele, por exemplo, atuou 45 minutos contra a equipe do Fluminense e foi titular hoje contra a equipe do Atlético Mineiro aqui no estádio do Maracanã, tá? Eduardo Cudê, em especial, falou muito na entrevista coletiva sobre a dificuldade dessa partida contra o Galo, pelo fato da cabeça dos jogadores estar toda voltada para a partida contra o Fluminense. Ele foi perguntado, por exemplo, se a queda dos jogadores titulares que entraram e não conseguiram dar conta do recado se dá ao fato da cabeça estar no jogo contra o Fluminense. E ele confirmou que sim, falou que é difícil o jogador entrar 15, 20 minutos para atuar, em especial quando tem na cabeça uma partida tão grande como a partida contra a equipe do Fluminense. O Cudê falou em vários momentos, é o jogo mais importante do ano. Ele disse que é o jogo mais importante dos últimos 8 anos do Internacional e esse ambiente de mobilização a gente de fato vê no Beira-Rio e ele entende que isso prejudica a preparação para o jogo de hoje, isso traz uma dificuldade a mais para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas que dentro das circunstâncias o Internacional se comportou bem mesmo tendo uma derrota pelo placar de 2-0, tá? Na zona mista, quem falou foi o volante Gabriel. E ele falou sobre a conversa que houve no vestiário entre os jogadores e a comissão técnica. Abre aspas para o volante Gabriel. A cobrança foi natural no vestiário, como teve que ser. Virar a chave agora para estarmos de novo daqui a 3 dias. Estamos a um jogo de uma grande decisão. Não tem mais tempo para lamentar e sim, estamos juntos até o fim. Essa é a fala do Gabriel, dando e confirmando aquilo que a gente havia dito, né? Que a reunião no vestiário não foi uma reunião de cobrança excessiva pela derrota contra o Galo. Ela foi uma reunião de bola para frente, vamos todo mundo mobilizar e focar agora nesse objetivo, que é o da quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. O Gabriel também foi perguntado sobre como fica a cabeça do jogador entrando em campo contra o Atlético Mineiro, sabendo que tem um jogo tão grande como o do Fluminense na próxima quarta. Se o jogador tira o pé na dividida, se no momento de uma chegada mais dura ele pensa na partida de quarta-feira. Abre aspas para o Gabriel. Posso falar por mim, não penso sobre isso durante as partidas. Quando entramos em campo, entramos muito concentrados em cada lance. Mas futebol é assim, tem dias que você martela, você tenta, você tem intensidade e em um descuido, perdemos. Na minha visão foi um resultado injusto, mas, como eu disse, é virar a chave para a próxima quarta-feira, a fala do volante Gabriel. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo do Campeonato Brasileiro. O Inter, por exemplo, precisa ficar de olho em algumas partidas, em especial da parte de baixo ali da tabela. Por exemplo, Santos e Vasco da Gama. A odd do Santos, 2,46, o empate está pagando 3,2 e o Vasco está pagando 3, jogo lá em Santos, tá? Tem também a partida da equipe do Cruzeiro, odd do Cruzeiro 1,68, empate 3,8 e odd do América Mineiro 5,2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!